Muito obrigado, grupo de louvor, vocês são excelentes. Daqui a pouco a gente já chama vocês de volta. Aleluia. Eita glória, eu quero que você se anime aí, crie expectativas para o que Deus tem para fazer, para realizar e promover em nós, em nome de Jesus, amém? Sempre que a palavra vai ser ministrada, a gente deve ter uma expectativa mesmo, porque Deus, a proposta dele de ajuntar um monte de gente num lugar só, esse é o corpo de Cristo, essa ideia de igreja foi dele, então ele fez isso para juntar, existe uma unção coletiva, existe um favor de Deus quando nós nos ajuntamos, então pode ter expectativa mesmo de algo que Deus vai comunicar com a gente hoje. E eu me lembro, eu já contei isso outras vezes aqui, eu me lembro que quando eu tinha um cachorro, né, que chamava Moisés, todas as vezes que eu ia na cozinha, ele ficava todo animado, porque ele já sabia, rapaz, se o Romeu está indo na cozinha, porque vai sair alguma coisa boa de lá, sabe? Escutava barulho de sacolinha assim, e já ficava todo, e eu acho que é assim que tem que ser o cristão, quando pega, escuta o barulho de folhas da Bíblia sendo abertas assim, eu falo, eita glória, já deve ficar animado aí, porque tem coisa boa vinda, em nome de Jesus, amém? E eu vou te dizer uma coisa, ó, cozinhar para quem gosta de comer e ensinar para quem gosta de ouvir é tão bom quanto. Quantos estão comigo? Amém? E a proposta de Deus, como eu disse, é mesmo um avanço, crescimento e que a gente chegue no pleno conhecimento dele. Então, como cachorro também, eu tenho um cachorro, então assim, eu lembro dele, né? Eu gosto de ver quando a gente convidava ele para passear, então ele nem sabia para onde estava indo, mas só de receber um convite e de ser participante desse convite, ele já ficava todo alegre. Não importa para onde eu estou indo, aleluia, eu sei que eu vou. E assim deve ser o cristão também. Até aqueles que já estão há mais tempo na igreja, eles devem ficar mais animados até com quem chega pela primeira vez, sabia? É porque o tempo tem que fazer com que a gente venha mesmo a ter essa experiência com Deus, esse relacionamento, de que a gente fique empolgado. A Nancy uma vez contou que ela tinha 2 filhos pequenos, né? Então ela disse assim, amanhã nós vamos passear no zoológico. Então o mais velho que já tinha ido, ele ficou todo empolgado, dançando, ei, beleza, amanhã a gente vai no zoológico, amanhã a gente vai no zoológico. E o mais novo, ele nunca tinha ido no zoológico, mas ficou animado também, pulando, correndo, amanhã eu vou no zoológico, amanhã eu vou no zoológico. E a Nancy disse que ficou olhando e falou assim, como é que ele está animado se ele nunca foi no zoológico? E aí ela perguntou, né, para ele, falou assim, ô fulano, esqueci o nome dele, por que você está todo animado se você nunca foi no zoológico? Ele disse, porque o meu irmão mais velho está. Se ele está animado é porque deve ser bom, aleluia. Então, se tem alguém animado aí, você deve se animar também, aleluia. Assim, rapaz, ó, ele aqui está mais tempo, você está animado, então eu devo estar também. Em nome de Jesus, amém? Então se anima aí, porque Deus ele vai comunicar mesmo coisas ao nosso coração. Eu confesso que eu estava, né, alguns dias já pensando nesse culto. Eu não sei se você sabe, mas a vida de pastor é assim, né? Amanhã, segunda-feira, eu já estou pensando no culto lá de domingo que vem. E aí eu tinha algumas coisas no meu coração, estava anotando assim. Mas hoje, quando foi às 4 da tarde, que eu já estava lá tomando banho, me arrumando para vir para cá, e aí Deus mudou tudo. E eu falei, Senhor, me ajuda, né? Aleluia. Agora, em cima da hora, eu podia ter falado antes, né? Ele fala, não, rapaz, relaxa, está tudo dentro. Eu falei, valeu, obrigado, né? Pela parte que me toca, mas é bom, vai valer a pena, em nome de Jesus, amém? Ontem tivemos um evento lá em São Paulo, quem foi, viu a importância que é, né, a grandeza que é o ministério, e eu quero agradecer aqui publicamente todos vocês que foram, você que não foi, independente do motivo, crie expectativas para o ano que vem, porque esse ano a gente foi a edição que a gente foi com mais gente daqui, e o ano que vem vai ser mais ainda, em nome de Jesus, amém? Se esse ano a gente foi com 2 vans e alguns carros, o ano que vem vai ser um ônibus lotado, em nome de Jesus, amém? E o povo que foi, a Aline, ó, isso aqui é para você, aleluia, ficaram tão animados que eles estão querendo lavar banheiro agora, aleluia. Quem foi sabe, né? Assim, então a limpeza você vai ver que vai ser um sucesso. Só me dá banheiro, eu quero lavar banheiro, aleluia, né? Então, vamos lá, vamos para a palavra, pastor. Para de brincar aí, porque eles não gostam de brincadeira, eles são tudo sério. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 4, do verso 18 ao 21. Aqui conta quando Jesus chegou na sinagoga, ele pegou, né, o rolo do livro, aleluia, desenrolou o manto ali e começou a ler. E diz assim, então, ele começou a ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos
e apregoar o ano aceitável do Senhor. Repete isso comigo, por favor. Fala assim: o ano aceitável do Senhor. Então ele está dizendo ali de uma profecia, sabe, a gente vai ler daqui a pouco essa profecia, que foi o profeta messiânico, o profeta Isaías, que falou a respeito disso no capítulo 61 de Isaías, dessa profecia do Messias. Então Jesus estava falando que essa profecia era a respeito dele, né? E ele veio para isso mesmo, ele foi ungido para pregoar boas novas. Então, entenda isso, para pregar boas novas tem que estar ungido mesmo, em nome de Jesus Cristo. Se a gente tiver a unção de Deus junto com a gente vai sempre pregar boas novas. Um dos significados da palavra evangelho é boas notícias, boas novas. Então o evangelho precisa da unção para que seja pregado boas novas, porque sem a unção a gente só vai pregar o que o sistema do mundo está ensinando, somente vai pregar notícias ruins, relatórios negativos, e a gente não foi ungido para isso. A gente foi ungido para pregar boas novas. A palavra de Deus é boa nova, ela vai trazer saúde para o corpo, vai resolver os nossos problemas, e a gente vai sair daqui abastecido, encorajado, não somente para uma semana, mas para um ano todo, que tem para que Deus venha acrescentar em nossa vida. Nós temos dito que Deus tem anunciado para nós que esse segundo semestre vai ser, gente, um segundo semestre de maior velocidade, de mais do que aconteceu no primeiro semestre. Aquilo que insistiu em não dar certo nos 6 primeiros meses do ano, vai dar certo agora no segundo, em nome de Jesus Cristo. Quantos creem nisso? Então Jesus está falando assim: e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje, fala assim comigo, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Aleluia. Agora, quando Jesus leu isso, ele pegou o livro de Isaías, né, para ler, e a gente vai ver o que ele leu aqui, ó, Isaías 61, verso 1 e 2, ele diz assim, ó, a mesma coisa: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. E aí, o profeta Isaías, ele continua dizendo, ele diz assim: e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram, tal, e aí ele vai falando. Agora, eu não sei se você reparou, quando Jesus ele pega o livro de Isaías para ler, ele não vai até essa parte que diz, o dia da vingança do nosso Deus. Ele para no ano aceitável do Senhor. Está comigo? Bota aqui para mim de novo, por favor, o livro de Lucas no capítulo, isso, está aqui, ó. Eita glória, pensa, rapaz, ó. Aleluia. Então, tá tão assim, corre que eu acompanho, então, é por aí. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, assim, Jesus, ele foi até aqui, e aí ele fechou o livro, sentou e disse assim: hoje se cumpriu essa escritura até aqui. Mas o profeta Isaías, ele continuou dizendo que haveria o dia do juízo, mas o dia do juízo não chegou, ainda vai chegar. O profeta estava anunciando tanto o dia que Jesus viria para nos redimir do pecado, mas também estava anunciando o dia do juízo. Mas esse dia do juízo ainda não chegou. O que chegou? O ano aceitável do Senhor. Que ano é esse? Essa temporada, essa estação, essa aliança, essa dispensação da graça, do favor de Deus sobre a nossa vida que a gente está vivendo. Quando Jesus disse assim, o ano aceitável do Senhor, ele não estava falando especificamente daquele ano, 365 dias, mas ele estava falando de uma aliança que estava iniciando ali e iria perdurar até agora a volta de Cristo. Quantos estão comigo? Até quando? Até a volta. Não sei quando que vai ser a volta, mas hoje ainda está se cumprindo aquela escritura. Hoje, quando Jesus disse, hoje está se cumprindo essa escritura. Está iniciando a estação da graça, o tempo do favor. Nós estamos vivendo hoje a nova aliança, a aliança na dispensação da graça. Quantos estão comigo? Então nós estamos vivendo hoje o ano da aceitação do Senhor. Essa palavra graça, gente, ela pode ser traduzida como favor, ela pode ser traduzida como habilidade, e também é mesmo essa habilidade para a gente conseguir produzir resultados onde a gente não conseguia sozinho. Então hoje na graça, nós contamos com a graça para isso. Aquilo que eu não conseguia fazer sozinho, mas agora, porque eu estou em uma nova aliança, nessa dispensação, no tempo da graça, e graça é favor imerecido, mas também é capacitação divina, eu vou a partir de agora conseguir, não por causa da minha força, não por causa da força do meu braço, mas porque eu fui capacitado pela graça. Quantos estão comigo? Tinha
eu não sei como é que chama, o Playground, Play Center, que tinha lá em São Paulo. Quem lembra do Play Center? Lembra? Play Center, né? Aleluia. Levanta a mão de novo, só para eu saber quantos anos você tem. Aleluia. Aquilo foi um sucesso naquela época, porque foi o primeiro parque, né? Temático assim, né? Que aí a gente chegava lá e recebia um carimbo na mão, lembra que não saía na água? Aleluia. E quando a gente ia de excursão de escola, no outro dia, quando voltava às aulas, você via quem não tomou banho direito, era porque eu olhava na mão do bonito e estava lá o carimbo ainda. Eu sei que tinha uns que, não vou tirar, porque foi tão bom o meu dia, aleluia. Só que é interessante que esse carimbo, a gente pagava uma vez esse carimbo, e aí ele dava acesso a todos os brinquedos do parque. Aleluia. Eu queria que você imaginasse que a gente está vivendo justamente esse tempo agora. A dispensação da graça é o carimbo da cruz na nossa vida, e agora a gente tem direito a usufruir de tudo que essa redenção em Cristo fez, desse posicionamento de justiça que nós estamos, e essa capacitação da graça que nos foi dada. Então não seria estranho se uma criança entrasse no parque e ficasse ali, olhando a fila do brinquedo e pensando, se um dia, na glória, aleluia, eu vou andar nessa roda gigante. Essa roda gigante, quem sabe um dia lá no céu. Não, é hoje, aleluia. Porque existe algo disponível para nós hoje. E eu preciso entender que o que Jesus veio fazer foi justamente inaugurar essa temporada de favor. Talvez você estava pensando, pastor, eu não me sinto tão favorecido assim, aleluia. Mas não está ligado ao sentimento. Essa temporada de favor está ligado a uma crença, àquilo que Cristo fez, independente se a gente está sentindo no nosso corpo físico ou não. Até porque não limite Deus pelos sentimentos, não limite Deus por aquilo, os 5 sentidos. Ajuda eu, como é que é? Tato, olfato, paladar, audição e visão, tá certo? Aleluia, não limite Deus. Então, hoje eu não sei se o culto foi bom, porque eu não senti aquele negócio. Não, o culto vai ser bom, independente se sentiu o negócio ou não. Até porque o negócio, às vezes tem gente que chama, é o Espírito Santo. Você pode chamar de um negócio, coisa, um arrepio, um sentimento, mas é Ele que está aqui. Mas se ele não tiver ligado aos 5 sentidos, se eu não sentir nada no meu corpo, nenhum arrepio, nem nada, não significa que Ele não está. Porque Ele prometeu que Ele estaria presente onde 2 ou mais estivessem reunidos, e não onde 2 ou mais estivessem arrepiados, gente. Então sai fora dos sentimentos, senão a gente fica preso demais a uma coisa. Quantos estão comigo? Sabe, assim, você não precisa levar para casa uma rosa ungida, para que a rosa ungida venha captar todo o mal da sua casa e ela fique preta e depois você traga aqui para a gente queimar. Porque a partir do momento que você tirou ela da terra, ela vai apodrecer mesmo. Aleluia. É Cristo que nos justifica, é Ele quem nos abençoa. Veja, a Bíblia diz assim, em 2 Coríntios 2,14, diz assim, graças, porém, a Deus, que em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Quando a gente está em Cristo, a gente precisa entender que eu estou sendo conduzido em triunfo. O problema é que às vezes a gente só entende o triunfo como a chegada, mas eu preciso saber que a condução também é triunfo. Lembra, quando Deus tirou o povo do Egito, Ele conduziu aquele povo pelo deserto. Então, deserto, gente, não é lugar de passar necessidade, mas é lugar de aprender a ser dependente de Deus, é lugar da porção diária. Era Deus conduzindo em triunfo. O que é triunfo? Todos os dias tinha um maná de manhãzinha lá. Mas a pessoa que queria guardar aquilo, o maná apodrecia e ficava fedendo. Então a gente sabe que na casa do incrédulo vai ficar fedendo mesmo, mas na casa do que está crendo, ele vai aprender a ser dependente de Deus e aprender a celebrar essa condução no deserto, e não somente quando chega na terra prometida. Até porque se a gente for ver o livro de Êxodo, no capítulo 5 e no verso 1, Deus disse para Moisés ir lá com Arão e falar com o faraó, liberta o meu povo para fazer uma festa no deserto. Então o deserto não é lugar de passar necessidade, é lugar de fazer festa. Está comigo? Eu não estava querendo alugar o deserto para fazer festa, não. Eu preferia uma casa de festa, mas deixa eu te dizer, é até de graça. Faça festa. Até porque eu posso fazer festa porque eu não vou morar no deserto. O deserto não é lugar de moradia, mas é lugar de passagem. Quantos estão me entendendo? Então, por isso, Paulo ele diz aqui nesse texto, 2 Coríntios 2,14, graças, porém, a Deus que em Cristo
Não é de vez em quando, é sempre. Essa palavra sempre significa toda vez. Me conduz em triunfo. Essa expressão que ele usa aqui, essa condução de triunfo, no grego é uma palavra tão esquisita que eu não sei nem se eu vou conseguir falar. Tiamberiote, remas. Olha, aleluia. Nem pede para eu repetir, tá bom? É um negócio assim, só quem fala grego que vai entender. Mas a ideia dessa expressão de condução em triunfo, ela evoca como se fosse o desfile de uma vitória de um general romano. Então, quando Paulo, e naquele tempo, quando Paulo usou essa expressão, eles entenderam bem, porque o exército romano, quando vencia guerras, essas coisas, eles faziam esse desfile, e esse desfile era a condução, né, do exército vitorioso, e trazendo ainda os despojos de guerra e os inimigos de guerra que estavam presos ainda. Então, você pode não se ver assim, mas a sua vida em Cristo é como se fosse um desfile aqui em Moreira Céus, aleluia. Nada a ver com carnaval, tá bom? Esquece isso, o velho homem já morreu. Não estou falando disso, mas eu estou falando de um desfile, de desfilar, de expressar, de Deus, deixar Deus nos conduzir em triunfo. E hoje, amanhã, segunda-feira, quando eu acordar, eu vou entender que em Cristo eu estou, então eu vou ser conduzido em triunfo. Aleluia, não sei se você está muito animado, mas eu vou ler outro texto então. 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, abra comigo, por favor. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que se fizeram novas. Aleluia. Aleluia. Nós que estamos em Cristo, a gente precisa entender que a gente vai viver todos os dias novidade de vida. Novidade de vida. Se prepare para novidade de vida. Aleluia. Coisas novas em nome de Jesus chegando para esse lugar. Eu sei porque eu já ouvi, né, a gente dizer, eu sei disso, está tudo certo. A gente que é dizimista, as coisas duram mais na nossa casa. O nosso bujão de gás demora mais para acabar. O meu carro pode ser gastão, mas ele gasta menos. Está tudo bem, aleluia. Se bem que o meu não é não, mas é só um exemplo que eu estou te dando, porque para a gente saber que quando Deus guarda a nossa vida, protege as nossas coisas, vão durar mais mesmo. Mas vamos ser sinceros, aleluia. Poxa vida, 40 anos com a mesma sandália. Não, para. Ganhada ainda. Você nem escolheu, aleluia. Pensa aí, mulherada, pensa aí. Porque a Bíblia diz que ele saiu do Egito, eu não tenho tempo de ler todos os textos, mas eles saíram do Egito com toda a riqueza do Egito, e ainda carregaram as roupas, o ouro e a prata, e as roupas das egípcias passaram para o povo hebreu. Então as mulheres ali do povo que estava saindo do Egito, estavam saindo com roupa nova. Era ganhado. Uma outra devia, eu creio que com etiqueta, né? Ganharam. E eu sei que quando a gente ganha algo, mesmo sendo usado, é novo para a gente, não é? Você não fica contente de ganhar uma roupa, aleluia? Você fala, não, usado não quero. Duvido, você não faz isso. Principalmente se for roupa boa ainda, não é? Então, assim, conhecendo as mulheres, aleluia, eu faço uma ideia de que as 2 primeiras semanas, elas estavam felizes lá com um monte de roupa que ganhou. Olha, amiga, essa serviu em mim, olha essa bata, off-white, olha essa troca e tal, aquela coisa. Mas passou alguns meses, eu fico imaginando a mulher de Moisés falando, Moisés, eu não tenho mais roupa para ir no culto. O menino está crescendo, aí Moisés, não, mas a sandália vai crescer, aleluia. E aí o menino crescia, o pé dele crescia e a sandália, crescia também. Como é que era o nome da mulher de Moisés mesmo? Zípora, né? Tá vendo, Zípora? Olha aí o menino, não precisa de sandália nova nada não, bobeira, tá aí, ó. Assim, não, precisa. Em Cristo agora. As coisas antigas ficou para a velha aliança. Em Cristo agora, na nova aliança, a gente é nova criatura e a gente pode viver coisas novas. Então eu não preciso mais ficar só crendo que as coisas minhas não vão estragar e não vão durar. Eu posso crer em coisa nova. Quantos estão comigo? Isso é uma mentalidade que precisa mudar, porque senão a gente ainda fica contente com o bom. Não estragar e as coisas durar mais é bom, está tudo certo, é lícito isso, maravilhoso, glória a Deus, mas a Bíblia fala em Romanos 12:2 que existe uma boa, uma perfeita e agradável vontade de Deus. Então não fica só com a agradável sabendo que tem a perfeita. E hoje você veio aqui para ouvir que em Cristo é o suficiente. Tá bom, vou copiar o tema da Aline do domingo passado, aleluia. Mas ela não pediu direitos autorais, a palavra é segurança para nós ouvir as mesmas coisas, né? Então, aleluia, pode, né? Valeu, Aline, pelo tema. Aleluia. Quem está entendendo alguma coisa? Olha o que a Bíblia diz assim,
Em Romanos, no capítulo 5, no verso 12, diz lá: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e aqui está falando de Adão, né? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eu não sei quanto a você, mas eu já tive esse questionamento. O que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Eu nem estava lá, eu fui nascer bem depois. Adão é que inventou de dar trela para aquela moça, e comeu a fruta que não devia, e agora eu vou ter que pagar essa conta? Fala assim comigo: herança. Herança não se escolhe, se recebe. Aleluia. Eu não posso não herdar quando eu faço parte dessa família. Está comigo? Eu não posso chegar e falar assim: não, eu não gostei desse DNA, sai. Não, você herdou, você é assim. Está comigo? Mas graças a Deus que a gente não estamos mais em Adão. Aleluia. Mas no segundo agora, que é Cristo. Por isso a gente nasceu de novo, gente. Por isso Jesus disse que é necessário nascer de novo. Por que nascer de novo? Para que agora a herança de Cristo venha até nós. Por isso que quem não nasceu de novo ainda está com a natureza adâmica. Em Cristo, a gente que nasceu de novo, agora a nossa filiação já não vem mais de Adão, mas agora vem de Cristo. Quantos estão comigo? Por isso eu posso crer em coisa nova, porque agora meu pai não é mais o Adão, meu pai agora é Deus. Amém. Cristo é o meu irmão mais velho. Amém. Então agora a situação muda. Olha, Romanos 5,17 diz assim, 5,15, diz lá: todavia, não é assim o dom gratuito de Deus. E ali ele estava explicando, o contexto é que eu estou correndo aqui, ele estava explicando que se um errou, todo mundo agora vai errar. Agora, a graça de Deus é um pouquinho diferente, é melhor. Por quê? Porque agora, um só acertou e conserta todo mundo. Está entendendo a diferença? Adão errou e todo mundo, a Bíblia diz que a morte reinou de Adão até Moisés, até a lei. Mas a graça em Cristo, agora, porque Cristo acertou, todo mundo daqui para frente pode acertar. Então vamos lá, Romanos 5,15 diz assim: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais, fala assim comigo, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Pula aí para o 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, Adão, antes da gente ser crente, aleluia, agora eu virei crente, né? Quem já ouviu essa expressão, eu virei crente? Você não vira crente, né? Você não estava assim e agora vira. Você nasceu de novo, está comigo? Nasceu de novo, sua natureza foi recriada, o Espírito Santo veio morar dentro de nós, e agora por causa disso, aleluia, glória a Deus, agora a gente nasceu de novo, e nós que estamos em Cristo, nós estamos nessa nova aliança, nessa dispensação da graça. Outra coisa que acontece, segundo Romanos 5,17, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, vão reinar em vida. Aleluia. O que é reinar em vida? É desfrutar de uma vida de rei nessa terra. Amém. Não está falando de quando você morrer, gente. Está falando de agora. Amém. Em Cristo eu vou reinar em vida. Aleluia. Reinar fala de governo, fala de dominar sobre suas emoções. Você não vive mais baseado nas suas emoções. Chega de viver de altos e baixos. Ora eu estou bem, ora eu não estou. Não, agora, hoje é dia 3, está perto do quinto dia útil, o dia da minha felicidade. É dia 15 acaba, por quê? Talvez acabou o dinheiro. Nossa felicidade não está ligada ao dinheiro, mas está ligada ao posicionamento em que nós estamos, em Cristo. Percebe que aquele que está em Cristo é nova criatura e pode viver coisas novas, não por causa do dinheiro, mas por causa de Cristo, da posição que a gente está. E a falta dessa consciência faz muito crente vir para a igreja, cumprir as escalas, não faltar no culto, mas ainda viver uma vida preso aos sentimentos,
preso a relatórios. Então não consegue se alegrar, não consegue viver a vida de Deus, porque se não tiver as coisas materiais, aí ele fica bravo. Aleluia. Quantos estão me entendendo até aqui? Aleluia. Vamos dar uma olhadinha no livro de Efésios. Abre lá. Efésios no capítulo 2. Aleluia. Efésios capítulo 2. É um pouquinho extenso o texto, mas vai valer a pena a gente ler. Olha só. Verso 1 de Efésios 2 diz assim, ó: Ele, está falando de Cristo, vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A gente estava perdido, mas a gente recebeu vida. Sabe, deixa eu falar outra coisa a respeito do livro de Efésios aqui, deixa eu encorajar você. O livro de Efésios, gente, são seis capítulos. Eu encorajo você a ler esses 6 capítulos dessa forma. Pega essa semana e leia isso. Os 3 primeiros capítulos é tudo que Cristo fez por você. Os últimos 3 capítulos agora é tudo que a gente vai fazer com o que Cristo fez. Tá bom? Pega e leia com esse entendimento, você vai ver como é que destampa um monte de coisa aí, em nome de Jesus. Tá bom? A gente vai ver no primeiro capítulo, uma das coisas que está lá, Efésios 1:3 diz, ó: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já, não é que vai, já é agora, que já nos abençoou, com o quê? Com toda a sorte de bênção, ou todo tipo de bênção. Ah, eu preciso de cura, está lá, em toda a sorte de bênçãos. Não, eu preciso que meu nome saia do Serasa, está lá, toda a sorte de bênçãos. Não, eu preciso de, o que você precisa? O que você quiser, aleluia, está lá. Porque Efésios 1:3 diz que nós já fomos abençoados, não é que a gente vai, com toda a sorte de bênçãos. Está comigo? O capítulo 2 fala que a gente foi assentado com Cristo à direita de Deus. Vamos lá, a gente estava lendo aqui, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, antes, né? Hoje você não anda mais, lógico, aleluia. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, né? Antes, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A gente era por natureza, estava feito isso, só que agora a natureza de Deus está em nós. Se a gente nasceu de novo, a gente foi recriado, o Espírito Santo mora em nós, agora a nossa natureza é divina. O DNA de Deus está em nós. Está comigo? 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Verso 6. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Aleluia. Então, esse posicionamento que Cristo conquistou para nós, é algo, gente, que foi para mostrar mesmo, nos séculos vindouros, aquilo que Ele fez. Sabe, deixa eu encorajar você, ó, isso aqui não estava no... Eu só estou querendo ser hoje conduzido pelo Espírito, amém? Aleluia. Deixa eu contar algo para você. Abra comigo no livro de Hebreus, no capítulo 1. Deixa eu te mostrar uma coisa para você saber quem você é. Hebreus 1 e o verso 3 diz assim: Ele, falando de Cristo, né, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sabe que a palavra de Deus, ela sustenta todas as coisas. Está comigo? A gente vê lá em Gênesis, a mesma palavra que criou e disse Deus, então a palavra estava ali criando, é a mesma palavra que sustenta. Quando Deus disse haja luz, quando Deus disse haja firmamento, quando Deus disse haja isso, haja aquilo, essa palavra que criou é a palavra que sustenta. Amém? Está comigo? A palavra sustenta. A palavra sustentou Pedro sobre as águas. Eu preciso saber disso, que quando Pedro andou sobre as águas, ele não andou somente sobre as águas, mas ele andou sobre o vem, sobre a palavra. Está comigo? Porque Pedro disse para ele, se é o Senhor, manda eu ir-te contigo. E Jesus disse, vem. Então, quando Pedro colocou o pé para fora do barco, ele colocou o pé sobre algo firme, algo que sustenta, o vem de Jesus, e não a água. Está comigo? Então, a palavra, ela é capaz de sustentar o universo. Você acha que a palavra não é capaz de sustentar a nossa vida?
se eu crer nela, se eu crer na palavra lançada, aleluia, sobre o vem, sobre o haja essa conta paga, haja isso, e colocar o pé para fora do barco, você acha que vai ser o quê? Um lugar sólido para se pisar? Quantos estão entendendo? E aí, Hebreus continua dizendo assim, sendo a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, que é o lugar onde a gente está, a gente viu isso lá em Efésios 2, tendo se tornado tão superior a anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E aqui está falando de Jesus, né? Por quê? Jesus, gente, aqui diz que ele foi muito superior aos anjos, porque até então, antes de Jesus, ali, o céu era assim, era Deus lá no seu trono, Jesus, a palavra, que ele não tinha sido encarnado ainda, então Jesus estava em forma de verbo, né? Porque João diz, e o verbo se fez carne, então Jesus não tinha carne e osso ainda, ele era em verbo, e também o Espírito, essa trindade já estava ali, por isso foi a trindade que fez o homem. Gênesis 1:26 diz, não fala no singular, mas fala no plural, é a trindade ali fazendo o homem, diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, está comigo? Quase que eu engasguei comigo mesmo, eu já estou correndo, né? Ao percentil dos sintomas, o médico deverá ser consultado, aleluia, parece aquela propaganda de cigarro, sabe, que é no final, correndo, mas é porque o tempo não me ajuda, gente, pô, para aí, enfim, aí. Oh, aleluia, relaxa, viu, eu sou assim mesmo, mas você também, porque diz que a ovelha é a cara do pastor, tá bom, gente? Não vem não, aleluia. Vai, ó, vocês gostam de brincar também, viu, mas enfim, o que eu estava falando mesmo? Que daí... Oh, aleluia. E aí, Jesus, então, ele foi feito superior aos anjos, porque lá no céu era assim, né? Estava lá a trindade, mas não tinha homem ainda, não tinha sido feito. Então, o Satanás, né? O pé preto, o costa oca, o dorme sujo, você chama ele como você quiser, ele estava ali, e ele ficava lá, né? A gente sabe, um dia ele falou, rapaz, eu tive uma ideia, o Satanás, eu vou ser igual a Deus. Né, fala que ele queria colocar o trono dele no lugar de Deus, e ele não queria, ele sabia que acima ele não poderia, mas ele queria ficar igual a Deus, e aí diz que ele começou a vender, né, na multiplicação do seu comércio, e ainda ele conseguiu convencer 1/3 de anjo trouxa para ir atrás dele, e aí a gente sabe o que aconteceu, né, aleluia, pegou o elevador, desceu, e aí ele ficou com raiva, por quê? Quando Deus fez o homem, vamos continuar lendo aqui, verso 5, pois, a qual dos anjos, e a gente sabe que Satanás era um anjo, né? Pois, a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho, e novamente, ao introduzir o primogênito, fala assim, primogênito, então, se fala de um primogênito, tem mais igual. Não estamos falando de um único, estamos falando do primeiro. Tá bom isso? Aleluia? Então, se é o primogênito, não é somente o único. E se é o primogênito, teremos outros da mesma espécie, do mesmo modelo, do mesmo jeito. Está comigo? Olha o que ele diz sobre o primogênito. Diz, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto a anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo, mas acerca do Filho, então ele está falando, anjo, você vai ser labareda de fogo, aleluia, vai ser isso aí, está tudo certo. Mas acerca do Filho, ele fala diferente. O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria e como a nenhum dos teus companheiros ainda. Entenda isso, gente. O diabo tem raiva do ser humano justamente por causa disso. Porque ele queria ser igual a Deus e não é. E Deus pegou o ser humaninho, aleluia, e soprou no ser humaninho o fôlego de vida. E agora, segundo Efésios, no capítulo 2,
nós estamos, capítulo 2 e o verso 6 diz que a nossa posição em Cristo é essa, assentado à direita de Deus nos lugares celestiais. O diabo morde o rabo de raiva de toda vez e olhar e ver a gente lá. Porque esse lugar que a gente está hoje, nas regiões celestiais, é tudo o que ele queria estar. É o lugar onde ele queria estar e não pode. Quem está entendendo aqui alguma coisa? Aleluia. Você entende por que ele quer tanto destruir a humanidade? Você entende por que ele tem tanta raiva do ser humano? Porque ele olha para o ser humano e pensa, quem é ele? Que essas coisas aí. Eu que queria estar ali. Eu que queria ser isso. Vamos continuar lendo para a gente ver aqui, ó. Verso 10. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto enrolarás, e como vestes serão igualmente mudadas. Tu, porém, é o mesmo, e os teus anjos jamais terão fim. Verso 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse? Aos anjos ele nunca disse isso, mas para nós ele já. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Os anjos não estão à direita de Deus, eles estão lá adorando a Deus, está tudo bem, mas à direita de Deus, isso é o lugar de filho. É lugar que o diabo não pode, mas a gente já está. Quantos estão comigo? E os anjos então? Verso 14, não são todos eles, falando dos anjos, espíritos ministradores enviados. Você sabe que os anjos foram enviados para fazer alguma coisa, para trabalhar. Enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Quem? Nós, gente. E como a gente fala às vezes nesse lugar, às vezes tem muito anjo nosso lá, de braço cruzado, porque a gente não dá serviço para eles. Os anjos estão lá, prontos para trabalhar. Eles foram enviados para isso. Aleluia. Parece um marido antes de deitar, falando com a mulher, né? O que você quer? Que traga água? Quer que ponha o celular para carregar? Quer que me cobre? Trancou a porta, né? E se não fala, daí não faz nada disso. Aleluia, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Aham. Ai, eu fico lembrando, né, gente? Vai. Vamos ler um texto da palavra, aleluia, vai. Marcos, no capítulo 10, no verso 20. A gente conversou um pouquinho quinta-feira a respeito disso, mas eu quero citar algumas coisas interessantes aqui. Falando aqui a respeito do filho pródigo. Filho pródigo não, o jovem rico. E aí, aleluia. Interessante que, como a gente falou na quinta-feira, né, o jovem, perdão, ele era jovem, mas já era rico. Aleluia. E aí, às vezes, tem crente na igreja que é filho de Deus, tem uma herança em Cristo, herdeiro de todas as coisas, mas já está no 40 a mais e achando ruim porque tem uma conta da Nubank para pagar, que não consegue, e fica recebendo ligação do 019 e fica murmurando. E o jovem já era rico, mas ele era rico, aleluia, por causa do cumprimento da palavra. Porque entenda, Deuteronômio no capítulo 28, no verso 1, quem tem a Bíblia de papel, algumas Bíblias têm a epígrafe, que é aquela letra em preto que fica antes dos textos, a epígrafe diz assim, bênçãos decorrentes da obediência. Isso significa o que vai acontecer se você obedecer. E aí no verso 1 de Deuteronômio 28 diz assim, se, que é uma condição, não é para todo mundo, está comigo? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, virão sobre ti. Você entende que ele não precisa nem correr atrás? É só o cumprimento da lei, só o cumprimento das coisas faz com que as bênçãos venham até ele. O que Jesus disse em Mateus 6,33? Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão te alcançar. Você pode correr, querer se esconder, mas não tem jeito, você é abençoado. Em nome de Jesus, como nós dissemos no domingo passado, né, que a gente ia receber essa semana, coisas que a gente nem lembrou de orar e que a gente nem pediu. Eu escutei algumas coisas aí de algumas pessoas. O Patrick contou um para mim, o Marco falou que foi promovido, teve outros aí que contaram outras coisas para mim, que eu esqueci agora, me perdoa, mas depois você conta aí, não tem problema. E isso está disponível para todo mundo.
Está comigo? Então, vamos lá, volta aqui. Então, bênçãos decorrentes da obediência. O jovem era rico por causa disso. Então, quando ele chegou até Jesus, a gente sabe da história, e ele falou, Senhor, sei que é bom, né? Daí Jesus falou para ele, não, cara, bom é só Deus que está no céu, tal. E aí eles começaram a conversar, e então, ele faz aquela pergunta, né, clássica para Jesus, e diz, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde, cara, você precisa cumprir os mandamentos, você sabe, né? E aí ele diz, não, se é isso, estou de boa então. Todos esses mandamentos eu tenho cumprido desde a minha juventude. E isso é a prova de que ele cumpria, tanto é que ele era rico, estava prosperando, as coisas estavam dando certo para a vida dele. Só que o que acontece? Quando Jesus vai responder isso para ele, que ele diz, né, eu já estou fazendo tudo, a Bíblia diz no verso 21, diz assim, ó, de Marcos 10, e Jesus, fitando, o amou e disse, e aí fala para ele, né, só uma coisa te falta, vai lá, vende tudo, dá aos pobres e segue-me. Agora, o que é interessante a gente saber, que essa fala de Jesus para ele, foi em amor. Jesus não estava pedindo oferta, Jesus não estava precisando de dinheiro, mas Jesus estava identificando o coração dele. E onde que estava? Nas riquezas, e não em Jesus. Agora, fato é, olha que interessante, Romanos no capítulo 10 e no verso 4, diz assim, porque o fim da lei é Cristo. Quem está comigo aqui? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Essa palavra fim aqui, no original, telos, que significa alvo, propósito, conclusão, objetivo. Em outras palavras, o jovem rico, quando ele estava conversando com Jesus, ele estava conversando com o objetivo dele, ele estava conversando com a conclusão da lei, ele estava diante de tudo aquilo que ele tinha feito com a força do braço, que tinha conquistado só dinheiro, somente dinheiro e algumas outras coisas, mas o fim da lei era Cristo. Então, ali estava sendo colocado para aquele jovem uma oportunidade de vivenciar mais do que somente dinheiro. O livro de Mateus, quando fala dessa história do jovem rico, ele diz assim, o Jesus disse assim para o jovem, ele disse assim, ó, se queres ser perfeito. Essa palavra perfeito aqui não é no sentido de sem defeito nenhum, mas essa palavra perfeito é a mesma palavra usada em Gênesis 17, quando Deus diz para Abraão, anda comigo e ser perfeito. Ela dá a ideia de pleno, completo, íntegro, nada faltando e nada quebrado. Em outras palavras, quando o jovem rico se depara com Jesus, ele fez tudinho certinho, de acordo com a força do braço, mas quando ele chega diante de Jesus, Jesus disse assim, o que você conquistou com a força do braço, daqui para frente não precisa mais, porque comigo você vai ser pleno. Em mim você vai ser completo. Quantos estão comigo? O fim da lei era Cristo, então ele estava ali diante dessa oportunidade de deixar a força do braço dele e viver agora pleno em Cristo, onde nada ia faltar, e nada quebrado, nada faltando e tudo perfeito. Foi justamente o que Deus disse para Abraão em Gênesis 17, ele disse assim, vamos ler, o que diz lá, Gênesis 17, e o verso 1, olha o que diz, quando atingiu Abrão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, e aqui o Deus Todo-Poderoso é o El Shaddai, o Deus mais que suficiente, diz assim, eu sou o El Shaddai, o Deus mais que suficiente, anda na minha presença e ser perfeito. Essa palavra perfeito aqui é a mesma palavra lá que Jesus disse em Mateus para o jovem rico, diz, rapaz, anda comigo que você vai ser perfeito, não sem defeito nenhum, mas completo, pleno, sem falta. Ou seja, Abraão, aquilo que você tentou pela força do seu braço e não conseguiu, o máximo que você conseguiu foi um erro, que foi Ismael, eu posso te dar vindo da sua mulher, que é o filho da promessa. Se eu vou fazer uma aliança entre mim e ti, que eu vou te multiplicar extraordinariamente. Essa palavra extraordinário dá a ideia de fabuloso, fenomenal, inigualável. Em Cristo nós podemos viver coisas inigualáveis. Por isso que em Cristo eu vivo novidade de vida, porque em Cristo eu estou completo, eu estou pleno. É algo, essa palavra extraordinário também dá a ideia de algo incomum, ou seja, em Cristo eu posso viver algo incomum, que não está ligado, se é incomum, não está ligado à minha escolaridade, não está ligado à minha família, à minha cultura. Eu preciso entender que agora, antes da... A minha vida, vamos lá,
ela tem, do mesmo jeito que a gente conta o tempo antes de Cristo e depois de Cristo, a nossa vida tem que ser assim também, antes de ser crente e depois de ser crente. Antes de crente era de um jeito, as coisas insistiam e não dá certo, mas agora, em Cristo, como eu sei que eu posso viver novidade de vida, a partir de agora eu vou viver. Porque agora esclarecimento chegou, mentalidade muda, então agora as coisas têm condição de chegar. Quantos estão comigo? Não tem essa de, não, você pode ser o primeiro crente da sua família, mas não interessa, vai viver o melhor de Deus. Eu não sei, na minha casa eu sou. Até então, antes da gente ser crente, não tinha um histórico de crente, sabe assim? Teve que minha mãe ir se converter, e eu lembro que ela levou eu e a Maria para a igreja, na época, que ano que era aquilo, Maria? 96, acha? 98, pensa, uhul, aleluia, meu Deus, vou até beber água depois dessa. 98, minha mãe se converteu e levou a gente para a igreja, porque a gente brigava demais. Acho que eu já contei essa história aqui, né? Daí a gente entretava em tudo. Ligava para ela e falava, e aí Maria, hoje a gente vai entretar aonde? Na praça? Aleluia. Ai, Jesus. Ai, não, a gente já brigou na praça ontem, vamos brigar na pizzaria hoje. Eu falei, ai, tá bom. Então tá bom, te pego aí, tá bom, beleza? Aí, aleluia. Não, mas gente, Cristo mudou, aleluia. De verdade mesmo. De verdade. Chegou um tempo que a gente fez um acerto entre nós, né? Que a gente estava entretando, vamos combinar que a gente não pode brigar mais de 5 minutos, beleza? Entretou, resolve em 5 minutos, vamos lá. Não gostei disso, 1, 2, 3 e valendo! Deu 5 minutos, acabou a briga, aleluia, resolve. Amém, aleluia. E tem que ser assim, em Cristo, aleluia, tudo foi resolvido. Em Cristo eu tenho plenitude. Então, de Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, velho, antigo, passado. Depois de Cristo, novo, melhor, aumento, crescimento, favor. Eu vivo, como Jesus disse, hoje se cumpriu o quê, lindão e lindona do rei? O ano aceitável do Senhor. Eu vivo o ano aceitável do Senhor. Você pode dizer algo assim, fala assim, eu sou favorecido. Aleluia, isso mesmo. Agora, para a gente, bota um violãozinho no fundo aí, por favor, que eu já estou encerrando mesmo de fato. Olha o que diz, o relógio não me ajudou não, mas tá bom. Eu acho interessante como a Bíblia diz assim, no livro de Hebreus, que o Velho Testamento é a sombra do Novo. Está comigo? O livro de Hebreus, no capítulo 1, também no verso 3, se eu não me engano, fala que Cristo, Jesus, é a expressão exata de Deus. Então, se a gente quiser conhecer Deus e saber como Deus é, você precisa olhar para a palavra, porque Cristo e a palavra são um só. O João chega a dizer que o verbo se fez carne. Então, se Cristo é a expressão exata de Deus, eu preciso olhar para a palavra para saber como é Deus. Está comigo? E outra coisa que o livro de Hebreus diz, que o Velho Testamento é a sombra do Novo. Se Cristo é a expressão exata de Deus, tudo que estava antes de Cristo eram fragmentos de Deus, e não a expressão exata. Está comigo? A sombra, gente, ela revela alguma coisa, mas não é a exatidão. Quantos estão me entendendo? Eu não estou desqualificando, desmerecendo ou tirando a importância do Velho Testamento, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo o que a Bíblia diz no livro de Hebreus. O Velho é a sombra, mas a plenitude, a expressão exata é Cristo. Então, somente a partir de quando Cristo morreu, ressuscitou, daqui para frente é que é a plenitude. Até então, eram fragmentos, eram coisas que as pessoas faziam para se apegar com Deus, mas nunca era na sua totalidade. Fato é que veio a lei. A lei, ela veio era como um aio, para nos guiar, nos conduzir até Cristo. Está comigo? Então a gente vai ver algo interessante aqui, essa representação do Velho Testamento e no Novo Testamento, da Antiga Aliança e da Nova Aliança, o que nós temos que viver. Abra comigo no livro de Êxodo, no capítulo 17, no versos 5 e 6. Esse é o primeiro episódio que saiu água da rocha. Isso aconteceu por 2 vezes. Mas interessante que a primeira vez que aconteceu isso, quando saiu água da rocha, a instrução que Deus deu para Moisés, quando o povo estava precisando de água, foi a seguinte, olha só, Êxodo 17, 5 e 6 diz assim, respondeu o Senhor a Moisés,
passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel e leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali adiante de ti, sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha, fala assim comigo, ferirás. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciãos de Israel. O que é isso? A representação do Velho Testamento, da Antiga Aliança. Cristo é a rocha, mas até então, qual foi a instrução que Deus deu para Moisés? A rocha, que é Cristo, ela vai dar água, vai suprir a necessidade das pessoas, mas, como é a Antiga Aliança, o Espírito não podia morar dentro do homem ainda, não é todo mundo que pode chegar. Então Moisés, você vai ter que fazer o seguinte, você não vai levar todo mundo, você só vai levar os anciãos, os representantes do povo, e você vai fazer o seguinte, você vai bater na rocha. O que é isso? Lei, força do braço. A lei era assim, não tinha a ver com o coração, se fez, você recebe. Na Nova Aliança é diferente um pouco. Então, o povo recebeu água porque Moisés bateu na rocha. Quantos estão comigo até aqui? Segundo episódio, o tempo se passou, eles tiveram sede de novo, e aí reclamaram para Moisés de novo. Agora a gente está com sede de novo, vamos morrer, aquela coisa. E aí Moisés foi lá falar com Deus, e agora a representação do Novo Testamento, Deus dá outra instrução para Moisés, que também vai sair água. E esse que é o problema, sabe, gente? Às vezes a gente fica querendo receber da parte de Deus agora com uma instrução antiga. Quem está comigo? A gente precisa ficar atento ao que Deus está dizendo. Não é porque Ele fez no passado de um jeito que Ele vai repetir isso toda vez. Está comigo? Vamos lá. O povo está com sede de novo, e agora tal. Números no capítulo 20, o verso 8, olha o que Deus diz. Toma o bordão, ajunta o povo. Você consegue perceber que agora é todo mundo junto? Antes Deus disse para Moisés, você vai levar lá diante da rocha somente os anciãos. Então o povo não participava. Na Antiga Aliança, gente, era só o sacerdote que entrava no Santo dos Santos, o povo ficava por lá de fora, não via. Mas agora Deus dá outra instrução para Moisés. Ele disse assim, agora você ajunta o povo, agora eu quero todo mundo participante disso. Ele diz assim, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e adiante dele, você fala com a rocha, olha aí, falai com a rocha e dará a sua água, assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação dos seus animais, e aos seus animais. Agora, a gente sabe o que aconteceu nessa história. Ele foi lá e ficou com raiva. Se a gente continuar lendo o texto, a gente vai ver que ele ficou com raiva, falou assim, povo tá louco, fica atormentando a minha cabeça, não aguento mais aquele negócio, povo chato. E aí foi lá e bateu na rocha. Só que ele não bateu na rocha uma vez, ele bateu duas vezes. Fala assim comigo, duas vezes. Aleluia. Deus tinha então, prestou atenção? Antigo Testamento, não era todo mundo que entrava no Santo dos Santos, era somente os anciãos e o sacerdote. É o que aconteceu lá. Moisés pega os anciãos, vai lá, o povo fica separado, você bate na rocha, é a lei, o cumprimento da lei, e a rocha vai dar água, está tudo certo. Só que agora, Moisés, é nova aliança, estamos representando, ele estava prestes a entrar na terra prometida, a terra prometida estava ali, gente. A Canaã estava ali, já estava muito próximo, agora é nova aliança, agora as coisas são diferentes. Agora, Moisés, você não vai mais levar só os anciãos, não. Na nova aliança, o Espírito Santo veio morar dentro, gente, agora está disponível para todo mundo. Não é somente o sacerdote que entra no Santo dos Santos, mas é todo mundo. Então, Moisés, agora você leva todo mundo, que é para todo mundo ver minha bondade. E aí agora, Moisés, não é mais pela lei, não é mais pela força batendo, agora é falando com a rocha. E aí ele foi lá e bateu não somente uma vez, mas bateu duas. Isso significa que todas as vezes que eu quero fazer agora na nova aliança, que é falar com a rocha, mas em vez de eu falar, eu quero fazer na força do braço, eu estou como se fosse crucificando Cristo de novo. Porque Moisés bateu duas vezes, ou seja, ele feriu a rocha lá e depois feriu de novo. Quem está entendendo alguma coisa aqui? Agora na nova aliança, a rocha é Cristo. 1 Pedro diz isso. 1 Pedro diz que, olha só, 1 Pedro 2,6. O grupo de louvor pode vir para cá, por favor.
Já estou encerrando mesmo. Pois isso está na Escritura, e eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Quem crê nessa pedra, que é a Cristo, a rocha, não vai ser de modo algum envergonhado. Ou seja, tempo de vergonha acabou. Por quê? Porque eu tenho a rocha, e agora eu falo com a rocha. Agora, se eu quero as coisas, eu não fico mais fazendo pela força do meu braço, eu falo com ela, eu chamo à existência as coisas que não existem. Entenda que agora na nova aliança, eu preciso chamar à existência o que não existe. Como? Falando, gente. Não adianta mais chegar para Deus e falar: Deus, me abençoa porque eu não faltei na escala esse mês, me abençoa porque eu estou fazendo uma campanha, me abençoa porque eu passei a orar mais. Não, você é abençoado em Cristo. É esse posicionamento em Cristo que te abençoa. Em Cristo a gente já é abençoado com toda a sorte de bênçãos. Eu não estou falando que isso, agora a gente pode viver de qualquer jeito, mas eu estou dizendo o que a Bíblia diz, que agora é assim que a gente vai receber da parte de Deus. Veja, 1 Pedro 2, 6, a gente estava lendo, né? Vou continuar. Pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, de modo algum será envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra. Um monte de gente aí tropeçando na palavra, e aí não conquista, não tem. Por quê? Porque não fala com as coisas, mas fica ligado ainda a rudimentos dos homens. É uma roupa. Não, você não está sendo abençoado porque a mulher que só pode usar saia, agora não pode usar calça. Não, porque você não fez a campanha de 7 dias. Não, você furou nisso. Poxa, você estava vindo toda quinta, você furou uma, agora você não é abençoada. Não, onde isso, gente? Para. É Cristo que te abençoou. E agora você fala com a rocha. Fala com a rocha. Esse que é o problema. E todas as vezes que eu quero convencer Deus a me abençoar por feitos humanos, é como se eu estivesse batendo nela. E estou querendo que Cristo morra de novo. Aleluia. Você pode ficar de pé? Você está muito sério. Aleluia. Você é abençoado, gente. São estes os que tropeçam na palavra. Olha o que diz o verso 9. Cadê aqui? Deixa eu achar. Vós, porém, olha o que nós somos hoje. Vós, porém, o 9 e 10 de 1 Pedro, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pode ir aí, aleluia. Isso aí. Me ajuda aí, gente. Aleluia. A versão, a mensagem desse texto diz assim, ó, 9 e 10. Mas vocês são os escolhidos de Deus, escolhidos para a alta vocação do trabalho sacerdotal e para serem um povo santo. São instrumentos de Deus para fazer a sua obra e falar por Ele, e para contar a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês. De nada para alguma coisa, de rejeitados para aceitos. A gente era rejeitado, mas agora, filhão, agora é aceito, aleluia. Agora é área VIP, é só chegar. Aleluia. Ai, mas será que eu posso? Aleluia. Se serve, fica à vontade. Aleluia. Se serva, fica à vontade. Algo extraordinário, algo de favor da parte de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. O que eu falo? Como que eu faço para vivenciar essas coisas? Eu falo com a rocha. Cristo é o suficiente. Nele eu vou ter plenitude. Agora, esse ano do favor que nós vivemos, nós precisamos, gente, trazer vida para os nossos empreendimentos, vida para aquilo que nós temos. Como? Falando.
Se o próprio Deus precisou falar para ver, você acha que ia ser diferente com a gente? Se o próprio Deus está lá, Gênesis 1, a terra estava sem forma e vazia, e aí disse Deus, outro detalhe, o Espírito Santo estava lá, pairando sobre as águas. Deus, você não está vendo o que está acontecendo comigo? Ele falou, eu estou vendo, eu sou onipresente, eu não só estou vendo, como eu estou aí, lindão, estou do seu lado. E você não vai fazer nada? Ele falou, eu já fiz, eu dei autoridade para você, quem faz agora é você. Então Deus, ele viu a luz, porque ele disse luz. Ele estava vendo trevas, mas ele não disse trevas, ele disse haja luz. Então Deus, ele não disse o que ele viu, ele disse o que ele queria ver. E porque ele disse o que ele queria ver, ele passou a ver o que ele disse. Então para de olhar para as coisas, pelo amor de Deus, e falar, olha como estão as coisas, Deus faz alguma coisa. Não, fala com as coisas, haja luz, conta seja paga em nome de Jesus, aleluia. Você pode repetir algo comigo? Fala assim, dinheiro venha. Por que alguns não falaram? Porque está com vergonha às vezes. Mas se eu te der agora, você vai querer? Levanta a mão, só para mim saber quem vai querer. Tá vendo? Tá vendo? Quando Deus anunciou para Moisés assim, eles estão com fome. Moisés falou, eles estão querendo comer carne. Mostradinho, né? Quer carne, aleluia. Vai ter carne, então tá bom. Aí Moisés ficou pensando, Deus, deixa eu pensar, fazer uma coisa, cara, tem mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, como é que nós vamos fazer para alimentar tudo isso de gente? Aí Deus responde para ele, fala, cara, você acha por acaso que minha mão está encolhida? Você acha de verdade que eu não posso fazer? A Bíblia diz que veio um vento e trouxe codornizes, e as codornizes, gente, elas estavam voando a 90 centímetros de altura. Sabe, mas as codornizes, elas voavam a 90 centímetros de altura, e o que eles precisavam fazer? Só pegar. Então como que eu faço hoje na nova aliança para pegar? Fala, pelo amor de Deus. Eu pego o dinheiro que eu preciso. Eu pego o carro novo para minha vida. Eu pego a casa nova, a reforma. Está quase parecendo um sapo aqui, né? Eu pego, aleluia, o recurso. Eu pego, aleluia. Você pega como? Com a língua, falando. E era tanta abundância das codornizes, gente, que diz lá, que se o cara lá, ele saísse um dia inteiro caminhando, pensa, um dia de caminhada, você vai parar na onde? Talvez, sei lá, em São José dos Campos. Se você caminhasse um dia inteiro, você ainda veria codornizes a 90 centímetros de altura, de tanta codornizes que tinha. Mas mesmo esse recurso, tão abundante, tão disponível, tão perto, ainda assim precisava de um esforço, pelo menos para pegar. Pelo menos para pegar. Você pode dizer comigo? Fala assim, dinheiro. Fala como quem está crendo mesmo. Fala assim, dinheiro. Venha. Oh, aleluia. E você acha que ele vai fazer o que agora? Ele vai dar os pulos dele e vai chegar. Mas pastor, eu não sabia que eu podia falar com o dinheiro não. Pois Jesus não falou com a planta? A planta não obedeceu? Dinheiro não é feito do quê? Não é de papel? Papel não vem da celulose que tirou da planta? Se a planta obedece, o dinheiro não vai? Aleluia. Aleluia. E eu disse o dinheiro, mas você pode chamar o que você quiser. Você pode dizer em fé, eu sou curado, eu sou provido, eu sou inspirado, aleluia, porque eu estou em Cristo, eu vivo novidade de vida, porque eu estou em Cristo, as coisas já tudo deu certo para a minha vida, em nome de Jesus. Eu sou conduzido em triunfo, eu sou conduzido em triunfo. Presta atenção nisso. Jeremias 33:3 diz assim, clama a mim, eu vou te anunciar. Aleluia. Eu preciso falar isso, gente. Eu sei que eu já passei da hora, mas eu sei que tem gente que precisa ouvir isso.
A versão A Mensagem de Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e eu vou te anunciar coisas extraordinárias. Aleluia. Agora, quando Jeremias disse isso, Deus disse isso para ele, perdão. Se a gente for ler o verso 1 e 2 de Jeremias 33, a Bíblia diz assim, ó, que Jeremias, ainda preso, veio a palavra do Senhor e disse para ele: clama a mim que eu vou te anunciar coisa grande. E veio a palavra de Deus pela segunda vez a Jeremias. Eu fiquei pensando: Deus, segunda vez o Senhor disse isso? Se o Senhor disse isso pela segunda vez, o que o Senhor disse na primeira? E aí eu fui caçar. Jeremias 32, Deus já tinha dito para ele. Eles estavam em guerra, Jeremias estava preso, gente. E aí Deus tinha dito para ele assim: ó, é o seguinte, começa a comprar casa aí e lavrar a escritura, porque é coisa nova chegando para vocês. Oh, aleluia, quem recebe isso? Aleluia. E aí o que acontece? Jeremias disse: mas Deus, comprar casa nessa terra devastada, o senhor sabe que está em guerra aqui? Ó, desculpa aí, Deus, eu sei que você, né, tirou o povo do Egito com mão forte, mas poxa, será que vai dar certo esse negócio? E aí em Jeremias 32 Deus disse para ele: rapaz, cara, por acaso tem alguma coisa demasiadamente impossível ou difícil demais para eu fazer? Compra, menino, vai lá. E aí lá no capítulo 33 que Deus disse para ele assim, ele ainda preso, Deus disse para ele: cara, clama a mim que eu vou te anunciar coisa grande, firme, clama a mim que eu vou te anunciar coisa extraordinária. Você sabe por que Deus pode anunciar coisa grande e extraordinária mesmo ele estando preso? Porque a palavra não está presa. Jeremias poderia estar preso momentaneamente, fisicamente, mas a palavra é livre. E é por isso que a gente às vezes não consegue entender as coisas, porque às vezes como a gente está preso talvez em dívida, preso talvez com uma doença, preso em alguma circunstância, com algum relatório ou na alma limitando, e aí a palavra que é livre, que Jesus é a palavra está livre ali anunciando. Rapaz, cara, se você entendesse que a palavra está livre, você ficaria livre, porque daqui de onde eu estou, em um lugar de liberdade, nada vai faltar, eu vou te anunciar coisa grande. Em outras palavras, eu posso fazer mais por você, aleluia. E você só precisa falar, você só precisa colocar essa palavra, fazer com que ela caia no seu coração, e agora deixe ela sair pela sua boca, porque é assim que funciona. Eu creio com o coração e eu confesso com a boca. Todos os que creem com o coração e confessar Jesus vão alcançar a salvação. Oh, aleluia. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, por salvação chegando, Pai, para essas pessoas. Eu creio mesmo, Pai, em aumento, em crescimento, em favorecimento da parte do Senhor para nós. E aquilo que o Senhor tem anunciado, tem dito a nosso respeito, nós concordamos com o Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra anunciada, dita, e nós vamos ficar com ela, Pai. Somos mesmo extraordinariamente prósperos, extremamente abençoados, altamente favorecidos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Boa noite, irmãos. Graças a paz. Vocês estão bem? Estou meio forçando a voz aqui, que ontem nós aprontamos muito daqueles negócios. Amados do céu, o pastor nosso olhava assim, tipo, é o Pai, você que trouxe nós. Foi um momento de bênção em nossa vida, um momento de enxergar mesmo que a gente é tão pequeno diante de Deus, mas é tão grande dentro da gente. Sabe, a autoridade que Ele nos dá, a ousadia, a graça que Ele nos dá. Ontem naquele evento a gente pôde ver o tamanho da dimensão do poder dele. Gente, quase 2.000 pessoas louvando, glorificando, correndo. Você não tem noção do que foi aquilo lá. Foi muito bom, foi uma bênção, foi um momento assim, que eu estava precisando muito. Não sei quem estava lá, acho que recebeu também, em nome de Jesus. Quem não recebeu, vamos voltar lá. E eu convido o ano que vem, aqueles que não foram, não pôde ir para estar lá. Amém? Vou falar um pouquinho de dízimo e oferta, mas antes de começar a ministrar a palavra, eu queria que a gente fizesse uma confissão. Mas não qualquer confissão, mas com ousadia. Amém? Salmos 23:1 está escrito assim, vocês vão falar comigo. 1, 2, 3. O Senhor
é meu pastor. E nada me faltará. Amém? Você recebe isso? Você fica debaixo dessa unção? Sabe quem esse pastor é? Deus, o dono do ouro e da prata. E aqui fala que nada vai te faltar. Foi que nem o pastor ministrou aqui, porque às vezes um bolete você fica assustado. Sabe? Porque muita situação se levanta, o crente hoje, meu Deus. Não, meu Deus não. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Sabe, amado, a gente começar a pegar essa ousadia mesmo, sabe? Começar a crer naquilo que você escuta, aquilo que você joga para dentro, você mastiga, engole e começar a pôr para fora. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe, com ousadia mesmo. O diabo não está brincando de ser diabo. Só que a gente também não pode ficar brincando de ser crente. Sabe, ter ousadia, ter isso que o pastor pregou aqui agora. É falar. E nem a Aline pregou domingo passado. Jesus é o suficiente, cara. Eu confio na minha conta de banco. Você está enganado. Sabe, Isaías 1,19. Por favor, põe aqui, por gentileza. Isaías 1,19. Aleluia. Mas vou falar aqui, tá? Isaías 1,19 está assim: se quiseres e me ouvides, comerei o melhor desta terra. Que a gente confessou lá atrás: o Senhor e nada. E agora aqui na frente está falando: se quiseres me ouvides, comerei o melhor dessa terra. O que é ouvir? É você pôr para dentro a palavra que está falando, a ousadia, a graça. Irmão, mas como que eu faço isso? Malaquias 3,10. A mais pedida: trazei todos o dízimo na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso. Vamos voltar lá atrás. Se eu não sou um pastor justo, se eu vou te deixar faltar alguma coisa. Amado, Deus é fiel demais. A gente que muito menos é infiel. Sabe, a ousadia que Deus nos dá nesses versículos aqui é você pegar e você falar assim: não, na minha casa nada falta. Desemprego cai por terra em nome do Senhor Jesus. Amado, quando eu vim para cá, eu era de São Paulo. Você sabe, alguns talvez visitantes aqui, seja bem-vindo. Quando eu vim transferido para aqui para São Paulo, e eu e minha esposa começamos a morar, para ver que casa, que lugar que a gente ia vir. Aí eu conheci uma corretora, aí conversei com ela, e conversei na segunda-feira, na sexta-feira, né, entrou essa casa que a gente mora hoje. Ela falou assim: Ronaldo, entrei numa casa que é sua. Quando eu pus o pé nela, eu falei assim: eu já tenho um dono. Amados, detalhe, essa casa estava parada 5 anos, e o cara não conseguia vender. Aí ela pegou e falou pro cara: sua casa está vendida. Ele falou: ele duvidou. Duvido, faz 5 anos eu estou tentando vender, não consigo. Nenhum dá certo, nenhum dá. Eu falei: agora vai dar. Aí me ligou e falou assim: vem. A minha esposa estava de 7 meses, né? 7 meses esperando o Isaac. Eu não sonhava como era aqui, não sabe o caminho. E vim, fé e coragem. Vamos lá ver essa casa. Quando ela entrou, colocamos os pés. Olhei para a bebê e falei assim: ei, amor? Ela falou assim: é essa. Foi? A corretora quis mostrar a outra. Não, é essa. Foi essa? É essa. Detalhe, do nada o cara olhou assim para mim, para minha esposa: vocês gostaram? Gostamos. Tá bom, só que eu quero 10 mil de entrada. Mas vocês estão falando há 10 anos atrás. Eu falei assim: fechado. Minha esposa quase desmaiou. Sabe por quê, irmão? Eu estava com 100 reais na carteira.
a conta estava zerada. O meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele pegou e falou assim, mas eu quero. Eu falei, não, fechar, mas me dá uns dias. Ele falou, tá bom, vou te dar 20 dias. Se esses 20 dias, os 10 mil não estiver na minha conta, a casa não é sua. Eu falei, mas a casa é minha. Pode tirar essa placa. O rapaz falou, pode tirar, é minha. Pegou, tirou a placa, entramos no carro e veio embora, né? Minha esposa olhou assim pra mim, assim, amor, eu falei, eu sei, tá feito. Mas 10 mil, foi, tá feito. É 10 mil, tá feito. Amado, mas só que o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele soprou no ouvido do dono da casa, falou assim, ele não vai trazer, você vai perder. Fecha, desfaz o negócio. Ele não contente, o homem foi lá, ligou para a corretora, conhecia ela também. Ele falou assim, fulana, eu acho que não vai dar certo isso aí não. E esse cara não tem, não sei porquê, ele não tem esses 10 mil não vai ter. A corretora falou assim, espera um momentinho que eu vou aí na sua casa. Ela foi lá, bateu na porta dele, pegou e deu cheque na mão dele. Falou assim, a casa é dele, está aqui os seus 10 mil. Ei, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se quiseres me ouvir, comereis melhor dessa terra. Amados, dízimo e oferta. O dízimo é 10%. Oferta é aquilo que te gera no coração. E a gente sempre ministra aqui, aquilo que sai do seu bolso não sai da sua vida. De repente você está vendo situação que não tem como. Eu falei, não tem como. Tem como. Ei, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos repetir isso de novo? Mas com mais força. Amém? Todo mundo de pé, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Vamos tomar posse, irmão. Já que o diabo não brinca de ser diabo, a gente não vai ficar brincando de ser crente, não. Acabou o leitinho. Agora vamos começar a ter aquele alimento forte mesmo. Sabe? Que o pastor nos ensina. Colocar o Satanás no lugar dele. Aonde? Debaixo dos meus pés. Amém? Vamos lá? O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Não vai faltar emprego. Doença vai cair por terra. Conta vai ser paga. Amém? Aleluia. Quem precisa de um envelope, só levantar a mão que o irmão passa. Em nome do Senhor Jesus, aí te entrega na unção, na graça. Aleluia. Amém? Aleluia. Aleluia. Sabe, irmão, né? Tem que ter ousadia. Sabe, o pastor nos ensina aqui direto. Essa pregação foi feita para você tomar posse naquilo que já é seu. Não vai ser, já é seu. Aleluia. Sabe, a gente tem que tomar essa atitude de chamar mesmo. Sabe, a palavra não é para os normal. Normal é o carnal. Nós somos espirituais. Aleluia. Servimos um Deus que é o dono do ouro e da prata. O Senhor é meu pastor. Aleluia. Nada me faltará. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Nós cremos no pastor justo, fiel que é o Senhor, meu Pai. E nessa noite, Pai, eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos. A unção, a graça do Senhor. Se eu vier alcançar, meu Pai, aquele que precisa de um milagre, aquele que os olhos naturais estão vendo que não tem mais solução. Eita Deus, vai ter jeito. Já está sendo feito. Eu creio no poder do Senhor sobre essas vidas, em nome do Senhor Jesus. Eu creio no sobrenatural do Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Já está feito, já está pago. Doença caiu por terra. Eu creio, meu Pai, aquilo que foi gerado no coração dos meus irmãos vai se concretizar em nome do Senhor Jesus. Caia por terra toda barreira, toda cegueira espiritual, em nome do Senhor Jesus. Caia por terra toda dificuldade, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Preparado para uma semana extraordinária?
Cheio da graça e do favor de Deus, em nome de Jesus. Eu só tenho alguns recadinhos aqui para a gente encerrar. Cadê os recados? Aleluia. Vamos lá. Semana que vem, então, café da comunhão. Vou começar de trás para frente, tá bom? Vou de domingo para cá. Domingo à noite, café da comunhão, às 6 da tarde, aqui em Moreira. Convide pessoas, venha. A gente toma aquele café junto, né? Então fique atento lá no grupo, que a gente vai montar uns negócios bem da hora. Tô querendo fazer uma fogueira lá no fundo outro dia, tá? Pra gente, né? Vamos planejar, gente, vamos. Um lanche, uns negócios. Tem uma chapa aqui esperando, um chapeiro, aleluia. Se movimentar. Então tá bom, vamos combinar para um outro aí. E daí domingo de manhã, fui para domingo de manhã agora, eu tô voltando, tá bom? Domingo de manhã é o Fortalecendo a Visão, lá em Guará, às 9 da manhã, sempre todo mundo tá super convidado. Depois a gente está de volta na quinta-feira, às 8 da noite. Quinta-feira não é café com leite, tá, gente? Quinta-feira tá valendo, é culto abençoado, então venha em nome de Jesus. E algo importante a ser dito também, ô Cris, bota aí para nós, por favor. O dia Verbo da Vida de Missões é o dia 17 do quando mesmo? 17 de agosto, segundo a Maria Rosa, aleluia. 17 de agosto é o dia Verbo da Vida de Missões. Então, esse dia nós comemoramos mesmo que nós somos mesmo um ministério missionário, sabe, gente? A gente investe em missões, a gente fala de missões, a gente sempre está fazendo missões, tem muitos missionários por todos os lados desse mundão afora aí, do Verbo da Vida. E eu não sei se você sabe, mas tudo que arrecadamos na igreja, parte do valor, a gente manda sempre 10% lá para a sede em Campina Grande, outros 2% vai para novas obras, outros 2% vai para outro lugar que eu esqueci, e uma parte lá vai para as missões. Ou seja, todas as vezes que a gente investe nessa obra, nós estamos indiretamente investindo em missões. Parte dos valores que entram sempre são para enviar missionários e sustentar os missionários ao redor do mundo. E nesse dia, a gente tem um dia especial, né? As pessoas vêm vestidas até, quem já participou aqui, quem já esteve aqui no ano passado, o Dia Verde da Vida de Missões, então vai ser esse ano desse nível para cima também, tá bom? Então, esse ano o tema é Europa, de onde eu vim, aleluia. De onde eu vim, da Europa, bem do interior da Europa, aleluia, né? Os motos é Europa também. E aí tem a camiseta, se você quiser adquirir a camiseta, ela vai sair, bata feminina e masculina a outra camiseta. Mas eu sou mulher e quero comprar camiseta. Pode também, mano. Camiseta serve para homem e para mulher, é isso, Maria? Então tá certo. Só que o pedido, para dar tempo de a camiseta chegar para o Dia Verbo da Vida de Missões, o prazo máximo é hoje. Então, se você quiser, procure a Maria ali no fundo, que ela te dá maiores informações. Pastor, nesse dia eu sou obrigado a vir com a camiseta? Não, você não é obrigado a nada, gente. Você não é obrigado nem a comprar. Você compra se quiser, tá bom? A gente só disponibiliza, claro, porque senão depois vê, eu tinha camiseta, não sabia, eu queria. Então, aleluia, tá aí, tá bom? Mas ninguém é obrigado a nada, você vem vestido lá, caracterizado de Europa, da cidade que você tem no coração aí, não sei para onde você quer ir, Paris. Não, ninguém em Paris, aleluia, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Londres, né, aleluia, sei lá, onde você quer ir, Portugal também, enfim, aleluia, para o lugar que você quiser, tá bom? Você vem, pastor, como é que vem vestido caracterizado de Portugal? Não sei, aleluia, eu tenho que pesquisar também, eu nem sei como é que português se veste, né, não sei, mas vai ser legal, em nome de Jesus, tá bom? Então, se você deseja, procure a Maria, e ela vai te dar maiores informações. Beijo no coração, amo vocês, a gente se vê na quinta-feira ou no domingo. Oi.